gente vai conversar aqui com Guilherme Almeida e a mediação da professora Jane Haddad. O tema do diálogo que a gente vai presenciar aqui vai ser educação inclusiva, o pacto entre PCDS, as famílias, a escola e a sociedade. O nosso convidado, o Guilherme Almeida, ele é doutorando pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre também pela Unicamp de Campinas, é bacharel em Direito pela PUC do Paraná. Ele desenvolveu e coordenou cursos de especialização lato sensu e extracurriculares nas áreas de educação e direitos humanos, foi o idealizador responsável pela criação e gestão do núcleo voltado para articulações em diversos atores da sociedade civil e órgãos governamentais com finalidade para garantir maior celeridade nas ações da Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí, em São Paulo, na garantia de vagas para creche para crianças em situação de vulnerabilidade. Ele coordenou a construção das diretrizes curriculares municipais da educação básica dos municípios de Leme, em São Paulo, e de Atibaia, também em São Paulo. Ele é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Paideia, da Faculdade de Educação da Unicamp, na área de Educação em Direitos Humanos. É associado e coordenador do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade do Instituto Nacional de Pesquisas e Promoção de Direitos Humanos, membro da Law and Society Association, membro da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, estando à frente da Comissão de Formações de São Paulo, fundador do Coletivo Autista da Unicamp e presidente da Associação Nacional para a Inclusão de Pessoas Autistas. Uma salva de palmas, professor. E agora, apresento para vocês a mediadora dessa conversa. A nossa mediadora ela é mestre em Educação pela Universidade Tuiuti, no Paraná, possui especialização em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Newton Paiva e também em Teoria Psicanalítica pelo UFMG e Psicopedagogia pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Foi graduanda em Pedagogia pela PUC de Minas Gerais, atuou por mais de 22 anos em escola como professora, coordenadora pedagógica e diretora. É conferencista, tendo participado de inúmeros eventos educacionais, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. É autora de diversos artigos sobre educação e sua relação com a comunidade em disciplina escolar, relação família-escola e transtornos educacionais, dentre outros temas. Atualmente, é colaboradora com seus artigos da revista Direcional Educador e na revista BIS, do Sindicato das Escolas Particulares de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Autora de diversos livros na área de educação, como Educação e Psicanálise, O Vazio Existencial, O que Quer a Escola Nova, Novos Olhares Resultam em Outras Práticas e Cabeça nas Nuvens, orientando pais e educadores sobre o transtorno de déficit de atenção. Todos livros publicados pela editora WAC. E lembrando que um dos livros dela, esse que está aqui em minhas mãos, ele vai ser autografado daqui a pouco aqui no estande do Monitorias. Então, terminou, se apaixonou pelo tema, pela fala da professora, já corre atrás do autógrafo. Então, eu gostaria que vocês demonstrassem o mesmo carinho para a professora Jane Haddad. O Guilherme, que há pouco tempo conseguiu sair de uma estranheza para um diagnóstico como ponto de partida. Esse currículo todo que leram aqui de uma forma reduzida, se trata do Guilherme Almeida. Uma criança, um jovem que passou pela escola, mas em algum momento alguém da escola apostou nele. Então é esse Guilherme que eu trago aqui hoje. Só tem uma dúvida que eu acho que eu vou ter que perguntar para ele. Quem aqui tem crianças e jovens dentro do espectro autista nas suas escolas? Só para você ver, Guilherme. Ah, então, espera aí. Eu acho que eu vou perguntar uma coisa que eu não sei se é mito ou verdade. Guilherme, como é que eu faço com você aqui? Você vai conseguir falar? E o barulho? Autista fala também, já. Ah! Pois é.
Eu posso te dar um abraço no final? Por favor. Mas o autista não gosta. Existem autistas e autistas, né? Isso quer dizer que quando eu falo de inclusão, eu falo de cada um? Você fala de cada um, você fala da subjetividade, você fala da singularidade. Cada ser humano é um ser humano, independente de qualquer outra coisa. Esse é o pressuposto básico. Ah, então vamos escutar um pouco da história dele? Vamos lá. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente agradecer aqui a minha mediadora, grande amiga Jane Haddad, né, ter a honra da presença dela. Agradecer sobremaneira o convite da instituição que nos recebe, a diretoria. E eu quero chamar a atenção a uma coisa que fez os meus olhos brilharem assim, quando eu li na programação e participando do evento de vocês, né? Aqui, nesse evento, não só vocês trouxeram palestrantes, pesquisadores, né, para conversar e dialogar, mas vocês também trouxeram e deram protagonismo o público-alvo, né, como o nosso colega, o Yarley, como eu, como ontem vocês trouxeram. Então, vocês trazerem esse protagonismo e trazerem essas crianças é um imenso sinal da disponibilidade de vocês para a construção de uma escola democrática, de uma escola inclusiva, de uma escola não excludente, onde as diferenças e todos os sujeitos importam. Então, importam os professores, importam as famílias, importam, sobremaneira, os alunos, né? Que é para eles que a gente está aqui. Quero começar... A gente fala muito de inclusão e acessibilidade. Todo mundo sabe a diferença entre inclusão e acessibilidade? Podem falar, gente. Só levanta a mãozinha. Todo mundo sabe inclusão e acessibilidade? Tá. Posso contar uma historinha para vocês? Então, tem uma historinha que eu acho que funciona para ilustrar, porque muitas vezes as pessoas ainda se confundem, né? O que é uma coisa e o que é outra. Então, pensem que eu vou dar uma festa muito bacana, né? Então, terminando o evento de hoje, à noite, a partir das 9 horas, eu vou dar uma festa incrível aqui em Vitória, né? Vou convidar todos vocês, vai ter banda, vai ter comida, vai ter garçom, e é uma festa assim que todo mundo quer ir, né? Que todo mundo está na expectativa de ir, vai ser muito prestigiada. Então, todo mundo aqui estava brigando por um convite. Não precisa mais brigar. Eu vou disponibilizar um convite para cada uma de vocês. Todo mundo vai ter o direito a entrar. Todo mundo tem o acesso garantido. Então, como é uma festa muito prestigiada, é uma festa muito reservada para poucos, mas que vocês conseguiram acessar, vocês chegam na festa, passam pelo segurança, eles colocam a pulseirinha no braço de vocês, porque é uma festa tão privativa, tem que colocar pulseirinha, e vocês entram na festa com a maior tranquilidade. Ótimo. Vocês tiveram acesso. Vocês entraram. Agora, nessa festa, vocês olham, procuram um rosto conhecido, mas não conhecem ninguém. Ninguém conversa com vocês, ninguém tira vocês para dançar, o garçom não oferece nada para vocês, vocês vêm passando uns quitutes e uns drinks assim, os garçons meio que dão uma desviada, né? Então, vocês acabam ficando nessa festa, vocês vão para um cantinho, ficam olhando tudo aquilo acontecendo, mas vocês não participam da festa. O que vocês fazem? Ficam ou vão embora? É o que acontece com a maioria das crianças quando não são incluídas, quando elas não participam efetivamente da vida na escola. Elas acabam indo embora. Então, a gente tem professor de educação infantil aqui, professora de educação infantil, lá atrás, do fundamental, médio. Então, vocês vão vendo, né, que existe uma diminuição da criança, do número de crianças com deficiência de educação infantil, vai diminuindo no fundamental, vai diminuindo no médio, no ensino superior quase não existe.
né? Isso é um fenômeno que acontece muito mais pela exclusão desses sujeitos do que por qualquer outra condição intelectual, de pertencimento, ou qualquer outro âmbito cognitivo, né? A gente teve aqui o exemplo do Yarley, que falou brilhantemente, né, sobre uma pauta que não só ele tem um conhecimento prático na vida dele, mas ele provavelmente teve que estudar e pensar, e ler e refletir para ele trabalhar o que ele estava trabalhando. É um menino que tem todas as potencialidades para ir para o ensino médio, para cursar uma faculdade, para fazer um concurso de juiz, como ele relatou, para fazer absolutamente o que ele quiser, né? E o que é necessário para ele fazer o que ele quiser? Apoio, né? A gente tem que fazer o nosso papel de educador e dar um apoio constante, porque ele, assim como toda criança, todo adolescente, está pronto para se desenvolver. Mas nem sempre a escola está pronta para apoiar o desenvolvimento. Vou contar outro caso bem rapidinho para vocês. Quando eu estava no ensino médio, eu sou de Curitiba, e eu fui morar numa cidade no interior de Jundiaí. Minha mãe procurou referenciais, né, de escolas de nome, de prestígio na cidade, escola particular. E eu tinha uns 6, 7 anos, talvez, né? Então, fui com a minha mãe num dia que ela foi conversar com o coordenador dessa escola. Eu não sabia ao certo o que queria dizer coordenador, mas eu sabia que era alguém importante, porque a minha mãe se arrumou, a gente foi na escola, essa pessoa tinha uma sala só dela, e a gente foi conversar com esse sujeito. Eu fiquei no canto, como sempre, foi típico que eu ficasse no cantinho, quietinho, olhando, né? E daí esse coordenador olhou para minha mãe, olhou o material que eu trazia da escola anterior em que eu estava, e falou assim de uma forma muito afetuosa e muito carinhosa com a minha mãe, assim: olha, mãe, o Guilherme não vai dar conta. Olha, mãe... E você ali, né? E eu ali do lado, né? E ouvindo aquele coordenador falando de uma forma tão querida, que nunca tinha me visto na vida, né? Mas ele tinha visto aquele materialzinho que ele julgou que era a produção da escola anterior onde eu estava, sem me conhecer, sem ter o aluno ali no seu dia a dia, ele já julgou. Olha, mãe, o Guilherme não vai conseguir. Mãe, é melhor o Guilherme ir para uma outra escola, que seja mais fácil e não sei o quê. O Guilherme não vai dar conta, né? E eu, quietinho, como sempre, mas eu estava ouvindo alguém que era uma autoridade falar para minha mãe que eu não era suficiente. Falar para minha mãe que eu era pouco e que não ia conseguir. Falar para minha mãe, e aí? Que eu era pouco dentro daquela estrutura, que eu não ia conseguir. Isso foi uma coisa que me perseguiu ao longo de boa parte da minha vida. Então, a gente vê, né, o efeito que essa fala desse pseudo-educador, né, eu arrastei tanto na minha vida escolar, quanto na minha vida acadêmica, quanto na minha vida de trabalho, quanto na minha vida de relacionamentos, de sempre pensar, mas eu não devo ser suficiente, né? E a gente tentar desbravar de onde veio isso, né? E a gente vai achando, a gente acaba lembrando e buscando essas referências, né? Bom, minha mãe, muito teimosa, uma mulher muito brava, falou, não, ele vai ficar aqui, vai dar conta. Como fiquei naquela escola, né, de altíssimo padrão, particular e tudo mais, tecnicista, dei conta, mas eu fui absolutamente infeliz naquela escola. Foram alguns dos piores anos da minha vida. Por quê? Porque o ser humano ali não era visto, né? Eu sempre fui colocado à prova, eu já entrei com, provavelmente, o coordenador explicando para os professores, olha, o Guilherme não vai dar conta, então talvez ele não fique. Então eu sempre fui testado ali, mas ninguém
nunca parou para olhar para mim. Ninguém nunca parou para ver será que ele consegue, será que eu não conseguia e como era. Então, sempre foi muito solitária a minha vida na escola. E não foram poucas vezes que eu pensei em desistir, que aquilo não era para mim, que eu não ia conseguir levar aquilo adiante, e não pelo aprendizado em si, mas pela estrutura das relações que se colocavam ali, né? Então, vocês vejam, muito embora naquela época eu não tivesse um diagnóstico ainda, né, como eu vim a ter muitos anos depois, fiz 40 anos há cerca de 15 dias, e eu tive meu diagnóstico com 37 anos de idade, né? Até então, eu era só o sujeito estranho, o sujeito esquisito, o sujeito à parte, né? E ninguém conseguia me dar um auxílio no sentido de me encaminhar para algum lado. Eu sempre fiz acompanhamento desde os 8 anos com psicóloga, com psiquiatra a partir dos 12, era medicalizado em razão disso, né? Então, quero trazer para vocês de uma forma muito cuidadosa e responsável uma questão que o Yarley também trouxe, a questão de quando a gente se vê numa situação dessas, né, e o sofrimento do bullying é muito grande, né, as ideações suicidas não são poucas, né, uma criança no espectro autista de nível de suporte 1, pensa em fazer mal para si mesmo 28 vezes mais do que uma criança fora do espectro. É muita coisa. 28 vezes mais. Um adulto pensa 9 vezes mais do que um adulto fora do espectro. Então, a gente vai trazer algumas questões muito importantes para serem discutidas e conversadas e apropriadas nesse momento. Bom, e isso foi, essa dificuldade escolar se persistiu na faculdade, né? Em um determinado momento, eu pensando que nunca mais ia pisar na universidade, fui convidado para assistir uma aula, né, na Unicamp, do professor César Nunes. Não sei, talvez muitos de vocês conheçam, né? Era uma terça-feira de manhã, já tinha trabalhado na Secretaria de Educação da cidade onde eu morava, e o meu secretário disse, vamos comigo assistir uma aula de educação na Unicamp? A minha formação é em Direito, a minha graduação. Eu falei, vamos, desconfiado, mas não tinha qualquer expectativa. Desde essa terça-feira, eu nunca mais saí da universidade. Eu voltei todos os dias, todas as terças-feiras seguintes, como aluno especial, me habilitei para o mestrado no final do ano, entrei no mestrado, terminei o mestrado, me habilitei para o doutorado, estou fazendo doutorado em educação na Unicamp. Então, eu digo sempre que, nesse ponto, eu tive muita sorte, né? Porque eu fui buscar uma pós-graduação numa faculdade de educação, onde a questão do acolhimento e da inclusão é uma pauta fundamental. Então, já existe uma receptividade maior. Eu dei muita sorte também por eu estar num grupo de pesquisa muito acolhedor, que me recebeu muito bem. Então, eu nunca tive qualquer problema na parte de pós-graduação, nunca precisei de qualquer adaptação. Por quê? Porque aquele grupo ele olhava para mim, ele entendia as necessidades, eles conversavam comigo, independente de diagnóstico, né, aquelas pessoas me viam. E os acertos eram feitos ao longo do caminho de uma forma tranquila. Então, eu digo que eu tenho sorte. Só que a gente não pode contar com a sorte para todo mundo. A gente tem que criar políticas públicas e educacionais que façam sentido para atender a todos e a todas, independentemente de sorte. Então, a gente tem aqui a Lei Brasileira de Inclusão,
que muitas vezes ela não é aplicada, apesar dela ser muito pertinente para a nossa pauta, né? E, ô, Guilherme, só uma coisa que você vai falar isso. E quando ela é aplicada, você tem a sensação que ela é aplicada porque é uma causa da educação ou porque, se não for aplicada, é crime? Eu acho que ela é aplicada porque, se não for aplicada, é crime. Só que isso, eu acho que é falta de conhecimento. Porque é uma escola inclusiva, a inclusão não é para ser cara, a inclusão não é para ser impeditiva, a inclusão não é para afastar um determinado grupo, pelo contrário. A inclusão é para ser dinâmica, é para incluir o todo, integrar o todo e fazer parte da dinâmica da escola e da vida. Vou dar um exemplo para vocês. Está lá na lei, né? Toda criança com deficiente tem direito a um profissional de apoio. Varia de lugar para lugar a nomenclatura que se dá para esse profissional de apoio. Toda criança com deficiência precisa de um profissional de apoio? Não. Quem que decide isso? A escola. Quem que Deixa eu decide isso? repetir. A escola. A escola. É uma decisão pedagógica. Não é uma decisão do médico, né? A gente vê muitas vezes o médico manda já no laudo e fala ele vai precisar de profissional de apoio. Isso não existe. Não existe qualquer lugar na lei que assim determine. Quem vai ter essa compreensão se precisa dessa figura ou não é a estrutura da escola, que vai dialogar com a família, que vai dialogar com a criança, vai compreender a necessidade e assim vai atendê-la, se for essa a demanda. Agora, outra coisa, puxando aí. Na realidade da escola, tem algumas coisas que a gente tem percebido, se eu estiver errada, vocês me corrijam, que é o seguinte: a criança chega com determinado laudo, CID, lá dentro da classificação e tudo. Aí, os pais, muitas vezes, cheios de direitos, né, que eu acho que é importante, isso é um avanço, mas, por outro lado, eu tenho visto um apagamento do pedagógico nas escolas. A saída, como muitos falam, é levar os psis para dentro da escola? Olha, eu acho que tem que ter uma relação como se pretende multidisciplinar, multidirecional, e tem que ser muito bem conversado, mas a gente não pode transformar a escola num hospital. Não é essa a proposta. É um caminho, assim, é uma deturpação. Até porque, aí, pelo que a gente conversa e acompanha, se a gente transformar essa escola num hospital, entre aspas, a gente vai estar trabalhando com as crianças, os adolescentes, no lugar de objeto, não de sujeito, ou seja, um lugar de vitimização. E daí, perfeito, professora. Isso, o que a professora Jane trouxe para a gente, é o que se chama de modelo médico de deficiência, né? Onde você restringe a condição da pessoa a ela e fala assim: coitadinho, tem uma deficiência, coitadinho, tem uma condição específica, mas azar o dele, né? É uma coisa dele, é uma coisa dela, o que eu posso fazer? Só que o mundo não trabalha mais com essa perspectiva desde, acho que, 2007, da Convenção Internacional de Nova York da Pessoa com Deficiência, onde ficou valendo um modelo social de deficiência. A questão da deficiência é uma questão do todo, é uma questão da sociedade, assim como o racismo, LGBT-transfobia e todas as outras formas de preconceito. A gente resolve em sociedade. A gente resolve com uma questão comum a todos, e não com uma forma segregando o sujeito e falando problema seu. E segregar, ontem eu contava para o Guilherme, uma escola que ganhou um baita prêmio de inclusão, e quando eu cheguei na escola para conhecer, a diretora falou assim: vem cá, Jane, conhecer o meu incluído. Aí eu, muito fofa, no modo fofo, perguntei assim: qual é o nome do seu incluído? Autista.
Gente, eu falei com o Guilherme, quantas e quantas vezes nos chamados conselhos de classe, reuniões pedagógicas, atendimento, o sujeito é apagado e cresce o CID. Isso é verdade? Ou é uma invenção nossa que a gente está com muito mimimi dentro da escola, não é assim? Alguém já deixou escapar ou já ouviu alguém falando? Não, porque o meu aluno autista, o meu aluno Down, acontece isso na escola? Não. Acontece, né? Mas esse aluno tem nome, esse aluno tem personalidade, esse aluno tem necessidades, esse aluno tem desejos, esse aluno tem vontades, né? E tudo isso tem que ser respeitado porque ele é um sujeito de direito. Olha aí, Arley, a sua causa. Um sujeito de direitos e muitos daqueles que foram tirados de você. Né? Então, eu fico pensando, a gente vê quantos, né, incluídos, né, são, na verdade, excluídos, e eu penso como uma escola ganharia de ter 10, 50 alunos como o Yarley. Né? Vocês pensam que é um motivo de honra. Ou como você, né? É um motivo de honra para uma escola, de orgulho, poder ter alunos assim. E quando aquele professor, aquele coordenador tão importante daquela escola importante naquela cidade, no estado de São Paulo, onde eu me mudei, falou assim, o Guilherme não dá conta, o que ele devia estar falando, na verdade, é, mãe, quem não dá conta sou eu, quem não dá conta é minha escola. Mas não porque é difícil, porque eu não tenho vontade. Porque eu não vou nem olhar para saber se pode, não pode, se dá, se não dá, se precisa ou não. Então, eu acho que é uma das coisas mais abomináveis de um educador fazer, é você não acreditar numa criança, né, tolher a possibilidade de desenvolvimento, que ela se desenvolva nas suas potencialidades como um todo. E quais são essas potencialidades? Não tenho ideia, vai depender de cada criança. Cada um é um. Eu não posso achatar as crianças como um todo e falar assim, não, essas são as... Cada criança é uma criança. Ontem, na nossa conversa, né, que a gente estava refazendo, revendo todas as questões, eu estava vendo com o Guilherme, porque o que acontece? Todos nós que estamos dentro da escola sabemos que, assim, o número de diagnósticos de autismo fez assim. Agora, por outro lado, eu vou dar uma notícia boa e ruim. Se bobear, nenhum de nós escapa de estar dentro do espectro. Porque o espectro está se ampliando tanto que, em alguns momentos, a gente vê traços. E aí, ontem eu conversava com o Guilherme, que eu fui no interior de Minas Gerais para ajudar, né, a escola a fazer a inclusão de uma criança que tem autismo. Só que essa criança, o autismo apareceu agora, 12 anos, 11. E aí, quando eu fui para a escola, eu falei com o Guilherme, me chamou a atenção, e aí o Yarley toca, vários direitos foram tirados de mim. Quando eu entrei na escola com esse menino, a primeira coisa que me deu pânico é que ele estava fedendo, cheirando mal, sem tomar banho. Então, a primeira coisa que eu falei, vamos dar um banho nele. Para falar em inclusão, eu tenho que garantir os direitos básicos dessa criança. Como que eu vou falar de colocar alguém ao lado de alguém que está cheirando mal? Criança, adolescente. E aí eu estava contando para o Guilherme, o que aconteceu? Esse menino, ele era chamado na escola de menino lobo. Porque todo mundo falava com ele, e quando se aproximava, ele fazia... Ah, então é autista. Não gosta de contato físico, urge. Quer dizer, a história desse menino, o pai foi assassinado na frente dele e da mãe. Desde que o pai foi assassinado, eles não voltaram para casa.
Eles viviam na rua e de manhã ela colocava ele na escola, que era para ele comer. Então, a gente está falando de uma inclusão que não é só quem tem algum diagnóstico, nós estamos falando de uma inclusão social, nós estamos falando de um acolhimento, de uma escuta e de um olhar, porque não é só na educação pública que a gente precisa falar disso. Eu tenho cá minhas dúvidas se na educação privada a gente não tem que falar mais do que na educação pública. Eu queria te perguntar, por que você está aqui hoje? Olha, Jane, eu acho que não é o lugar mais fácil para mim estar aqui, sob esses holofotes, com tanta gente me ouvindo, né? Mas eu acho que é um lugar necessário. Eu entendo que eu não só sou pesquisador da educação inclusiva, como eu sou público-alvo da educação inclusiva, né? Eu, dentro da universidade, eu sou público-alvo desse perfil, né? Então, como eu cumprimentei no começo, eu acho que é fundamental ouvir também o outro lado, porque senão não se constrói a inclusão, né? A gente sempre parte de uma pressuposição de que isso é assim ou assado, porque o autista é isso ou aquilo, né? Mas a gente não olha para ele. A gente pergunta assim, não, mas eu não sei o que o meu aluno quer, eu não sei como ele aprende. Você já olhou para ele e tentou se comunicar de alguma forma? Não. Eu falei, um primeiro passo é tentar se comunicar com ele. E esse passo, quando a gente está falando de crianças, ele tem que vir do professor, ele tem que vir do adulto, né? É o adulto que tem esse potencial, essa expertise, essa experiência para buscar estratégias junto à criança, né? Mas a gente não pode falar só das crianças. Há 3 anos atrás, era impensável que eu tivesse nesse lugar aqui, que eu tivesse subido nesse palco, ou mesmo que eu tivesse sentado aqui na frente dessas fileiras, e não no cantinho escondidinho ali, como seria de praxe na minha vida. Mas aconteceram 2 coisas. Primeiro, que eu tive o diagnóstico e consegui compreender quais eram as minhas limitações, né, que realmente era uma questão minha, e como traçar estratégias para driblar essas limitações, né? Eu precisava estudar, precisava trabalhar, daí eu falei, pronto, entendi. Então eu tenho hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade sonora, tenho uma dificuldade tremenda de dialogar com outras pessoas, né? Se vocês me convidarem para sentar numa lanchonete, tomar uma coca e uma coxinha, eu vou ficar travadinho, quietinho, porque me falta um potencial de articular, né? E tem autistas que falam muito e gostam muito de interagir, mas o meu perfil é outro, né? Então eu consigo estar aqui plenamente conversando com vocês, mas falando de um hiperfoco meu, falando de uma coisa que eu estudo muito e me dedico muito e que faz sentido para mim. Outra razão, né, como eu mencionei para vocês, lá do meu professor, do coordenador lá atrás que não acreditou em mim, é ter alguém que acredita em você. No meu caso, em 2019, eu estava coordenando a construção das diretrizes curriculares do município de Leme, no interior de São Paulo, num projeto piloto da Unesco, né? Era um projeto que estava sendo financiado pela Unesco e a gente estava desenvolvendo todas as diretrizes curriculares de modo transdisciplinar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, foi um trabalho belíssimo. Dentre as pessoas que foram chamadas para construir esse documento, tiveram o professor Júlio Furtado, a professora Jane, que foi nessa oportunidade que eu a conheci. E foi nessa oportunidade que essa educadora fantástica que está do meu lado falou, por que você só está coordenando e você não está participando de uma forma mais ativa? Por que você não vai conversar com os professores? Não é para mim. Não, eu vou ficar nesse quadradinho, porque é o quadradinho que me cabe. É o meu lugar de conforto também. E ela
essa educadora que acredita, né, fala, vai lá, você consegue, você sabe de tudo, você tem participado de todo esse processo, né, você coordena todo esse processo, você conhece toda a temática, você tem que investir nisso. Né? Então, a partir daí, desse voto de confiança, de uma figura de autoridade, que eu respeitava, admirava, né, que falou, você consegue? E ela não tinha ideia até onde eu podia ir. Né? Se eu ia só subir naquele palco aquela vez, se eu ia adiante na minha vida, mas ela acreditou, independente de ver um final para isso. Ela acreditou que essa potencialidade é infinita e crescente. Enquanto se estimular, enquanto se apoiar, há desenvolvimento. Então, uma das grandes razões de eu conseguir subir nesse palco, eu ter buscado essas estratégias, ter me compreendido, é porque alguém, um educador, acreditou e confiou em mim. E hoje eu tenho a honra de ter essa educadora do meu lado aqui conversando com vocês, o que me dá muito mais tranquilidade e serenidade de dividir esse espaço, dividir esses saberes, debater com vocês, né? Porque eu sei que é aquela coisa, eu posso deixar aquela vozinha daquele coordenador de lado, Guilherme não dá conta, o Guilherme está fora, né? Porque eu tenho uma profissional, como a professora Jane, que fala assim, vai lá, Guilherme, você dá conta, vai lá, Guilherme. E é isso que a gente precisa, de educador que fale, que acredite na gente, né? Seja aluno da educação infantil, do fundamental, do médio, da pós-graduação, em qualquer lugar. A gente sempre precisa, e eu acho que esse é um dos grandes papéis do educador. O educador não pode nunca tolher as esperanças, as expectativas de quem quer que seja. Né? Se ele faz isso, ele não é um educador. Ele é qualquer outra coisa. E não esquecer que o educador, né, quando você falou do coordenador, aquele que coordena a sua dor, né? O educador, aquele que educa a sua dor, porque a aprendizagem, ela é uma dor, né? Aprender nem sempre é tão prazeroso. O professor Júlio vai falar de forma brilhante agora à tarde sobre isso. A grande questão que nós temos que acordar é o desejo. Desejo é diferente de necessidade. Desejo é aquilo que o tempo inteiro nos escapa, mas também é aquilo que nos mantém o tempo inteiro na pulsão de vida. E, infelizmente, hoje, não só as crianças, jovens e adultos que têm um diagnóstico, elas estão perdendo o desejo pela vida, perdendo o desejo por uma causa. Foi muito interessante que a gente estava ali conversando com o Yarley e tudo, né? Ele falando do desejo dele de ser juiz, porque ele quer trabalhar com os direitos que foram tirados dele. E eu falo para ele, não se perca no seu desejo, porque a coisa mais fácil hoje é nos perdermos nos nossos desejos e achar que toda necessidade é desejo. Não, desejo é aquilo que a gente falava, que nos faz levantar todos os dias da cama e ir trabalhar, sem que a gente esteja no piloto automático de uma educação que muitas vezes não diz a que veio. E eu tenho uma experiência que eu sempre falo muito isso, e o Bernard Charlot, que é um grande amigo nosso, fala, o problema da educação contemporânea é porque as novas gerações sabem que as outras gerações não têm nada a dizer. E não é que a gente não tem nada a dizer, é que muitas vezes o que a gente tem que dizer, e a gente acaba dizendo, essa geração não quer nada com nada. Lá vem a geração neném, olha lá o canguru. Só que a gente esquece que atrás dessas crianças tinham adultos que por algum momento piscaram os olhos. Eu nunca me esqueço, foi aqui em Vitória, acho que há 7, 8 anos atrás, não foi com o Cinep, eu vim fazer uma fala, na época, sobre a saúde mental, que é o tema hoje, né? Porque a gente sempre discutiu isso, só que agora parece que as pessoas atentaram para isso. Uma escola
em que o professor e o coordenador me procuraram e falaram: nós perdemos um aluno a semana passada. E diz que esse aluno ficou a semana inteira dando o caderno dele para o professor. Professor, leva para casa, dá uma olhada no meu caderno, corrige aí as coisas. E o professor pegou, por muita insistência, e deixou dentro do escaninho dele. E no caderno tinha uma carta para esse professor. E esse menino tirou a própria vida. Então eu falava para esse professor: não se amargue na culpa, porque eu acho que cada um faz o seu melhor, mas pense e reflita quais foram as prioridades daquele momento. Porque muitas vezes é um relatório, um protocolo, e a gente acaba perdendo isso. É o encontro, nos prepararmos para o encontro. E antes de eu passar para o Guilherme fazer as considerações finais, eu queria deixar, quem não conhece a Anice da Silveira, eu falo para vocês assistirem o filme dela, uma psiquiatra que encontrou a saída pela arte, e o Guilherme não falou aqui, mas eu já vou dar um spoiler, que ele é curador do filho da obra do Portinari, trabalha com o Portinari, leva a arte para os aglomerados, para as favelas, para aqueles que visitam uma exposição uma vez no ano nos nossos projetos interdisciplinares. E nunca mais voltam no museu, porque ele não sabe se comportar. Então, Anice da Silveira, os excessos nos roubam a saúde mental. E aí eu falava muito isso para esse professor. Não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Guilherme. Bom, eu acho que eu queria terminar com uma provocação para vocês, né, que vocês representam as escolas particulares aqui do Espírito Santo. Então, eu acho que é pertinente uma provocação. Muitas vezes a gente vê professores que estão assoberbados, né, de burocracia, né, e preenche formulário, e preenche papeleta, e é burocracia em cima de burocracia, que muitas vezes a gente acha que esse propósito pedagógico, né, da burocracia não se vê, e é um problema sério para o tempo dos professores. Mas eu acho que a provocação é: qual a proposta da sua escola? O que a sua escola almeja? O que a sua escola quer construir? A sua escola só quer garantir que os alunos tenham bons empregos? É isso? Porque se for isso, é pouco. Porque o ser humano é muito mais complexo do que isso. O ser humano é um ser omnilateral, né? O trabalho é só unilateral, é uma das direções, uma das possibilidades humanas. A gente tem a questão intelectual, afetiva, profissional, amorosa, mas são uma série delas. Então, qual o projeto da sua escola? No que vocês investem? Né? O que vocês querem para o futuro? O que vocês constroem? Então, eu deixo essa reflexão para vocês. E agradeço muito a oportunidade de vocês terem me recebido aqui. Obrigado. Qual o projeto de humanidade? Yarley, vem aqui encerrar com a gente. Muito obrigada. Que a inclusão seja parte da nossa vida, a ponto da gente não precisar mais falar de inclusão. Obrigada.